Marcelo, obrigado aí por essa honra de estar aqui nesse momento em que a redenção comemora seus 2 anos. E deixa eu explicar aquela história de Marcelo aqui. Chamo Marcelo, né? Ou Santiago, ou tanto faz. Ok. Já cheguei em outro lugar chamando ele de Marcelo, ninguém sabia quem era, tinha que ser Santiago. Mas eu sou pastor auxiliar hoje na Igreja de Boa Viagem, meu 13º ano ali, auxiliando nos últimos 8. E ano passado ocorreu algo diferente. O pastor que era responsável por uma plantação da Igreja de Boa Viagem, a presbiteriana Moriá, que está funcionando o Passo Alfândega hoje, né, Marcelo? O pastor aceitou um convite e saiu da igreja. E a plantação tinha 2 semanas para sair do lugar onde estavam reunidos. Então, eu assumi a igreja de um grupo que não tinha pastor e estava ficando sem lugar também. Aliás, naquela semana seguinte, o Marcelo foi nos visitar e orou por isso, orou por lugar, falou um pouco sobre a caminhada da redenção e nos estimulou e motivou a continuar firme. E a gente peregrinou, foi para cinema, auditório de hotel. Hoje a gente está ainda temporariamente, mas por um tempo maior, no auditório de uma empresa, de um membro da Igreja Boa Viagem, ali no Passo Alfândega. E tem sido um privilégio e uma grande oportunidade de caminhar esse ano com essa plantação. Fico até dezembro, chegou já um pastor em julho, fazia parte dessa transição, entrei exatamente para a transição e tem sido uma bênção. E, certamente, quando a gente definir um lugar definitivo, Marcelo estará indo para pregar e orar, agradecendo a Deus pela nossa caminhada. E tem sido muito bom ver, a exemplo de vocês, a comunidade crescendo, evangelizando e amadurecendo. Por favor, abra comigo o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura dos versículos de 1 a 4 e também 42 a 47. O autor Lucas, ele tem a prática aqui no livro de Atos, é um livro histórico. Lucas é um médico, então afeito a detalhes. E ele, ao descrever a caminhada da igreja naquele primeiro século, ele para dar um relatório geral, para dizer como estava a igreja. Então, esses 2 textos passam por esse objetivo do Dr. Lucas. De 1 a 4, de Atos 2, e depois de 42 a 47, eu lerei. Por favor, acompanhem silenciosamente, assentado assim como estão. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 42 agora. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quando o pastor Marcelo me convidou para trazer hoje pela manhã a palavra, eu sabia que seria sábado à noite e domingo pela manhã, e imaginei que ontem
Parece que teve um bolo aqui, uma coisa assim, não foi? Toda uma festa, nem me convidaram para o bolo, tudo bem. Eu imagino que foi, a exemplo de hoje, um tempo de muita gratidão, né? Muito louvor a Deus no coração. Mas sempre que a gente faz aniversário, sempre cabe um tempo de avaliação e prospecção. Eu estou lembrando aqui a primeira vez que eu comprei um carro 0 quilômetro. E foi quando eu fui para o pastor da Igreja das Graças, que era uma igreja que dava ao pastor uma melhor condição. Então, depois de um tempo chegando nas Graças, eu comprei finalmente o meu primeiro carro 0 quilômetro. Eu me lembro que o carro chegou, parei na garagem, abri a porta, sentei no carro, aquele cheirinho de carro novo. Eu estava acostumado com aquele cheiro de óleo, né, de um carro que já tinha passado por várias revisões, enfim. E ali eu usei aquele carro durante aquele ano com toda alegria, sem problemas, sem pneu furado, sem ter que empurrar no meio da rua, tranquilo. Até que eu recebi uma ligação de uma jovem dizendo: senhor, está na hora de trazer o carro para revisão. Eu falei, ok, é 10 mil, né? E eu percebi que, de fato, estava chegando. Cheguei lá na autorizada e eu falei, é preciso por conta do óleo, né? Não era costume meu, meus carros sempre foram assim, o óleo estava baixando, eu completava. E aí eu parei lá e ela falou, não, senhor. Eu falei, é porque o carro está tão bom, está andando, está tranquilo, nenhum problema, ao contrário, está me surpreendendo positivamente. Ela falou, não, senhor, não é nem pelos problemas que o senhor, por um acaso, teve, mas é para prevenção do futuro. Desse seu próximo ano, a gente faz a revisão para que o próximo ano seja um excelente ano para o senhor, como foi esse. Eu falei, ok. E aí, ouvindo o pastor Marcelo aqui falando sobre esses 2 anos, eu fiquei muito satisfeito, porque ele tanto falou sobre a bênção e o cuidado e o suprimento de Deus ao longo dos 2 anos, como também, como pastor, ele colocou sua visão para frente, para o futuro. Falou da construção de novas salas, já está de olho numa propriedade aqui na frente. Ou seja, ele vislumbra não só a parte material, com certeza, mas todos os aspectos da igreja para um futuro. E essa visão, esse entendimento é fundamental quando a gente completa cada ano. Parar para fazer uma revisão. Mas está tão bom. A igreja cresceu, finalmente estamos aqui, porque eu visitei a igreja lá no seminário. Então, era uma salinha mais apertadinha, enfim. E hoje é uma bênção poder encontrá-los aqui, num lugar que leva o nome de vocês, né, que tem a cara de vocês, e cada vez vai aumentar e melhorar. Mas essa revisão é importante. O doutor Lucas sabia disso. Eu não tenho dúvida que Deus, que é o autor das Escrituras, por trás do doutor Lucas, sabe da importância de a gente parar, checar nossos caminhos e planejar a nossa continuidade de crescimento, de amadurecimento. Então, eu vou fazer esse papel com os irmãos. Então, olhando para trás, já com o coração grato, eu queria, à luz do ensino de Lucas, inspirado por Deus, jogar alguns fundamentos para que não se tire o foco na caminhada daquilo que o Senhor propõe para a gente. Muitos desses aspectos eu já percebi na fala do pastor, e isso aquietou tanto minha alma, me alegrou tanto o coração, mas eu quero fundamentar biblicamente coisas que ele já colocou aqui na sua fala de gratidão. Então, quando eu olho para a igreja, eu vou chamar de igreja primitiva, que é o início daquela caminhada entre os gentios, onde o evangelho estava sendo pregado, quando os apóstolos estavam pelo mundo pregando a salvação em Cristo, anunciando que ele era o Messias, esse período é um período de grande crescimento. A igreja de Jerusalém, ela marcou todo aquele ambiente religioso que aquela cidade tinha. O testemunho daquela igreja é um testemunho extraordinário. Se você for lendo os textos,
vai perceber que a primeira reunião que eles tiveram em Jerusalém, e ainda esperando o cumprimento da promessa de Deus, está ali registrado em Atos 1,15. Vai dizer que estavam reunidos no cenáculo quase 120 irmãos. Mais ou menos a redenção. Talvez vocês tenham um pouquinho mais de pessoas do que 120, mas mais ou menos isso. Pedro prega em Atos capítulo 2. 3.000 pessoas são convertidas. Em Atos 4, já se fala, Lucas já registra no seu cuidado, no rol de membros da igreja, eu sempre falei Igreja Presbiteriana de Jerusalém, mas eu vou falar aqui Igreja Batista de Jerusalém, tá bom? Ali no rol da Igreja Batista de Jerusalém, 5.000, e depois ele já chama de multidão, veja ele com todo esse cuidado de precisão numérica, ele já tinha perdido conta e já tinha atrapalhado o seu rol. Quem trabalha com rol é um exercício. Já o pastor vai falar, quem quer trabalhar com rol, até vender a camiseta é mais fácil, trabalhar com rol é um nó, viu? Porque é aquele trabalho detalhado. Lucas tinha perdido, a igreja tinha crescido rapidamente, tinha ultrapassado os 5.000, já era uma multidão que nem conseguia ser registrada num rol organizado. E não só isso, o impacto do ministério dos apóstolos e daquela igreja havia alcançado o mundo a ponto de em todo o mundo se saber sobre a seita dos nazarenos, ou os cristãos, que usavam esse termo de forma pejorativa, os cristãos que estão espalhados aí pelo mundo. Alguns falavam até que eles transtornavam o mundo. A verdade é que a igreja de Jerusalém, iniciada ali, impactou toda a sua geração. E a minha oração é que a redenção não seja mais uma igreja batista. Tem várias aqui, assim como o presbiteriana também em Recife. A minha oração é que a redenção, ela cumpra um papel nessa geração, aquele tipo de papel que o Senhor sonha para uma comunidade cristã. E ela já vem fazendo isso, mas não tenho dúvida que ampliará. Esse é o desejo, a oração do pastor, assim, da liderança, como certamente de cada membro. Como fazer isso? Que tipo de vida, quais as características de uma igreja, como a igreja de Jerusalém, que proporcionou esse tipo de impacto, para que a igreja de Jerusalém fosse, naquela época, relevante, e pudesse ser uma comunidade transformadora daquela sociedade de Jerusalém, por que não dizer do mundo inteiro, naquela época. Então, é isso que eu gostaria de percorrer, essas páginas com os irmãos. O início do capítulo 2 e também ali no final, são dois momentos em que Lucas registra. Vamos olhar que tipo de igreja impacta uma geração. Vou colocar aqui a primeira característica dessa igreja, e é básico isso. Uma igreja, para impactar a geração, precisa ser uma igreja obediente. E quando a gente fala obediência, é obediência à palavra. Aquela que tem a palavra do Senhor em mãos e no coração, que conhece a palavra a ponto de se comprometer com ela. Por que eu chamo de uma igreja obediente, essa de Jerusalém? Quando eu olho Atos, esse texto de Atos, no primeiro versículo, ele fala que estavam todos, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E era um lugar normal da reunião desde a época de Jesus, o cenáculo, ou a sala da casa de João Marcos. Estavam ali quase 120 irmãos, como fala o versículo 15 do capítulo anterior. Era, naquele momento, historicamente, na prática, o pior lugar para estarem. Por quê? Jesus havia acabado de ser crucificado há pouco. Os apóstolos estavam debaixo de perseguição. Os judeus, desde o sinédrio até o mais simples, estavam correndo atrás dos apóstolos para darem a eles o mesmo destino de Jesus.
Então, permanecer em Jerusalém não fazia muita lógica, não parecia muito estratégico. Mas Deus, em Cristo, tinha dado uma ordem. Está lá em Atos 1, versículo 5, se não me falha a memória. Dê uma olhadinha aí para mim. Ele vai dizer que eles deveriam permanecer ali em Jerusalém até que do alto recebessem o poder. Então, havia uma ordem clara, direta, específica do Senhor. Fiquem em Jerusalém até receberem o cumprimento da promessa e, com isso, o poder. Eles simplesmente obedeceram. Mesmo que não era lógico, mesmo que não parecia a melhor estratégia, mas eles tinham da parte do Senhor Jesus uma ordem: permaneçam. Nada mais interessava para eles, a não ser cumprir aquilo que o Senhor havia dito. Então, quando temos em mãos a palavra do Senhor, pouco importa o que as circunstâncias ao nosso redor estão dizendo, nós somos chamados à obediência. E a nossa geração hoje, de igreja, de crentes, é de um relativismo absurdo. Nós aplicamos a palavra, as ordens do Senhor, os seus princípios, naquilo que nos convém. Quando nos coloca em dificuldade, a gente quer relativizar, ou quer buscar uma nova interpretação. A palavra de Deus é absoluta, ela diz exatamente o que está escrito. Toda a nossa responsabilidade é de cumprir, é de obedecer. E pouco importa se nós não entendemos. Deixa eu contar uma história bem rapidinho. Sempre que eu vou contar uma história, eu olho para o relógio. Ainda bem que minha esposa não pôde vir comigo. Porque quando eu abro uma história, ela já olha de lado, já bota o relógio assim na frente dela. Eu estou vendo um bem grande ali. Levi hoje, meu filho, tem 39 anos, ele era pequenininho e tinha uma coisa em casa que o atraía muito. Ele sempre teve muita energia, muita curiosidade em tudo. E o que atraía em casa eram 2 buraquinhos que ficam na parede. Hoje em dia, graças a Deus, está tudo protegido, né, de plástico. Uma criança não consegue colocar o dedo e levar um choque, a não ser que enfie alguma coisa lá dentro. Mas, na época, não era assim. Aquela parte metálica estava ali quase rente. E ele olhava para aqueles 2 buraquinhos e ia em direção dele com o dedinho estirado, e eu gritava daqui: Levi, não. Ele parava, olhava para mim, disfarçava e saía. Quando era mãe, a mesma forma, o não parava ele. Mas um dia, estou aqui imaginando, ele não entendia porque papai e mamãe proibiam. Porque aqueles buraquinhos eram tão bonitos. E quando ele olhava, só faltava ouvir os buraquinhos falando: Levi, vem cá. Enfim, ele não compreendia porque não podia ir brincar com aqueles 2 buraquinhos que estavam ao alcance dele. Mas um dia, ele olhou para um lado, eu não estava, para o outro, a mãe não estava, e ele foi lá e colocou o dedo na tomada. Graças a Deus, só fez uma grande bolha no dedo dele, nada mais do que isso, além do susto e do choque. Veja, ele tem 39 anos hoje. Nunca mais ele colocou o dedo na tomada. Eu estou aqui imaginando, nós como crentes, parece que a gente tem que quebrar a cara para entender as ordens do Senhor na sua palavra. Alguns, mesmo assim, levando choques, ainda insistem numa segunda, numa terceira vez. A verdade é que somos chamados para, tendo a ordem do Senhor, seus princípios, seus valores, a sua palavra tão bem colocada diante de nós, de forma clara, a gente insiste em fazer a nossa vontade. Se nós queremos experimentar continuamente aquilo que a igreja de Jerusalém experimentou, crescimento, amadurecimento, firmeza em meio à perseguição, a obediência é basilar. A palavra é onde a gente fundamenta tudo o que eu vou falar daqui por diante. A obediência é uma característica inegociável de uma igreja que quer continuar crescendo e amadurecendo. Mas deixa eu ir para uma segunda característica. Eu vou para o versículo 4, porque o texto bíblico vai dizer que
quando estavam reunidos e cumpre a promessa do Senhor, lá de Joel, do batismo com o Espírito Santo, o texto vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Deixa eu falar primeiro sobre a característica da plenitude. O Dr. Billy Graham, em seu livro O Espírito Santo, ele vai definir ou explicar a plenitude de uma maneira muito clara. Porque, às vezes, a gente fica confuso. Eu me lembro a primeira vez, logo no começo da minha vida cristã, que eu ouvi a expressão ficar cheio do Espírito Santo. Eu ficava, como assim? Pensando, ainda no meu crescimento espiritual. Será que o Espírito Santo vai me enchendo? Né? E quando chegar aqui na boca, eu começo a falar coisas espirituais. Enfim, parece dar aquela ideia de alguém parar no posto e falar, enche o tanque, está cada vez mais difícil, né? Mas enche o tanque, não, a ideia não é essa. Aí, doutor Billy Graham vai dizer o seguinte: quanto ao estar cheio do Espírito, não depende o quanto temos dele, mas sim o quanto ele tem de nós. Isso é plenitude. Tem a ver com controle, tem a ver com domínio. A igreja cresceu porque ela aprendeu a colocar a sua vontade e controlar suas demandas, seus assuntos, dentro dos princípios da obediência. Afinal das contas, a partir do momento em que nós fomos colocados no corpo de Cristo, é isso que é o batismo com o Espírito, nós passamos a ter o próprio Espírito Santo como Paráclitos, aquele que está ao nosso lado, é o Espírito de Cristo que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, a gente precisa ouvi-lo, obedecê-lo, e quando nós falamos sobre vida cristã, passa pela plenitude dele, do Espírito. Ou seja, eu paro de definir as coisas da minha vida e passo a prestar atenção ao caminho que ele vai me conduzir, normalmente pela palavra, ordinariamente pela palavra. Mas, às vezes, eu percebo a orientação. O pastor estava falando sobre uma igreja comprometida em pregar a redenção que é em Cristo. Ótimo, posso pegar daqui um exemplo. Quantas vezes estamos na nossa convivência, no trabalho, né, no colégio, ou na vizinhança, e a gente percebe aquele impulso para falar do Evangelho. Aí você argumenta com você mesmo, dizendo, não, é melhor outro dia. Sei lá, está corrido hoje. Agora vai dar tempo, não. Enfim, a gente sai argumentando contra a orientação do Espírito. Estou pegando só um exemplo. Ele faz isso. E, como crente, a gente percebe a direção de Deus. Muitas vezes a gente vê a tentação chegando e o Espírito dizendo, não é para tu, mas você olha e fala, quem sabe, é só para experimentar, só por curiosidade. Às vezes, não, estou tranquilo, não vou cair não, mas você chega à beira do abismo. Aí, meu filho, qualquer escorregãozinho e você está lá embaixo. A verdade é que o nosso compromisso como igreja obediente é com o ensino do Senhor. A plenitude do Espírito Santo faz com que cada área da nossa vida seja controlada por Ele. Com quem os jovens vão casar. Não é você que decide, jovem. É Deus quem vai definir. É pela sua palavra. Onde eu aplico os recursos que o Senhor tem me dado? Aí você fala, eu trabalho, eu defino, coisa nenhuma. É Deus quem deve definir. Como eu lido com minha esposa? Você fala, pastor, vai dizer que é com paciência, com todo o fruto do Espírito, é que o Senhor não conhece minha esposa. Falei, nem preciso conhecer, é por aí. Porque a obediência e o controle, ele é incondicional. Pouco importa o que está ao nosso redor, é com o Senhor e com sua palavra que somos comprometidos. Então, seu marido pode ser o cão. Estou brincando, viu? Eu sei que não tem nenhum cão ao seu lado. Mas ele pode ser parecido com ele. Pouco importa. O que o Senhor requer da sua esposa é o mesmo que se ele fosse um grande santo. Porque não tem a ver com ele. Tem a ver com Deus e com sua palavra. Não tem a ver com o seu compromisso com o seu marido ou com sua esposa. Tem a ver com o seu compromisso com Deus. E você vai lidar com o seu cônjuge por conta desse compromisso que você tem com o Senhor.
e vai aplicar a ele exatamente o que o Senhor mandou. Se queremos crescer, continuar crescendo em maturidade, está sendo controlado, dirigido pelo Espírito Santo, é o segundo elemento desse fundamento. A gente vai ver Pedro diante do Sinédrio, pregando com autoridade por um motivo, porque ele estava cheio do Espírito, diz lá Atos capítulo 4. Todo o ministério da igreja primitiva era debaixo do controle e direção do Espírito Santo. A gente precisa aprender o que é se render diante do Senhor e obedecê-lo em tudo, mesmo que não nos pareça muito lógico. Deixa eu ir para uma outra característica, a terceira. A igreja de Jerusalém crescia, se multiplicava, era uma igreja madura, porque era obediente, andava na plenitude do Espírito, mas uma outra característica, ainda nesse versículo 4, a segunda parte, porque ele fala que eles ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. Veja, eu não vou tratar da doutrina de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo aqui, essa é a função aqui do pastor. Mas eu vou colocar a minha posição, qualquer coisa ele corrige depois se eu falar heresia aqui, tá bom? Veja, não existe língua estranha, nem existe língua angelical, isso não tem nas Escrituras. A única vez que aparece a expressão língua dos anjos, Paulo não está falando sobre o amor, lá em 1 Coríntios 13, ele não estava falando, defendendo a existência de uma língua diferente entre os anjos. O que ele estava pegando era extremos, tanto que ele fala, mesmo que eu tivesse todo o conhecimento e toda a ciência, ou seja, o que Paulo está falando, se eu fosse onisciente, e a gente sabe, só Deus pode ser. O homem não vai conhecer tudo, porque ele é limitado, ele é criatura. Então, Paulo não está defendendo que um homem, um ser humano, possa ser onisciente, assim como Deus é. Tampouco está defendendo que há uma língua especial falada pelos anjos, e que cheio do Espírito Santo vai falar essas línguas. Não. Paulo, ali em Coríntios 13, está pegando extremos, dizendo, eu poderia até falar línguas angelicais, mas se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Então, veja, a tese dele é outra. O que a gente vê no grego é a palavra ou a expressão heteroglossais, ou seja, em outra língua, e a palavra hétero, tem duas palavras gregas para outro, allos, que é um outro do mesmo tipo, e hétero, que é um outro de tipo diferente. É como se aqui um microfone pifasse, o pastor, me arruma outro microfone, ele pegaria esse pretinho e me entregasse. Era um outro microfone, mas um hétero, não era um allos. Para ser um allos, ele teria que tirar esse e botar outro idêntico. O que o texto está falando é que heteros glossais, línguas de outros tipos, não o tipo angelical. Isso vai ser descrito mais na frente, quando Pedro é confrontado por um habitante e fala, como é que os ouvimos falar na nossa língua que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, gente da Capadócia, do Ponto, da África, ou seja, ele lista uma série de idiomas. A questão aqui, colocada no texto, é que aqueles quase 120 saíram por Jerusalém pregando em idiomas existentes, diferente do que eles eram nascidos. Se isso foi um milagre de Deus, ou se eles conheciam ou recebeu, por conta desse propósito de Deus, do testemunho de Jerusalém, uma capacidade pontual, aí é para perguntar e conversar com o pastor aqui depois. O fato é que aqueles 120 saíram apregoando uma mensagem, que aquela pessoa que abordou, Pedro disse, como os ouvimos todos na nossa própria língua falarem das grandezas de Deus. Essa era a mensagem, daqueles quase 120. Eu estou chamando essa característica de querigma, que é uma palavra grega, eu estou usando muito grego, né, hoje, é uma palavra que é traduzida como pregação.
Ou seja, a igreja cheia do Espírito, ela saía para pregar. Se você olhar Atos aqui, vai perceber que essa foi a ação. Que uma igreja cheia do Espírito, ela não fica pulando, tendo dente de ouro na boca, ou empurrando os irmãos para caírem no chão, jogando cadeira para cima. Não, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela sai do templo para pregar o Evangelho. Esse é o objetivo da concessão do poder do Espírito. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Esse é o propósito da habitação e do poder que recebemos do Senhor. A pregação. Então, a igreja era uma igreja que pregava. Era uma igreja que, cheia do Espírito, saiu para testemunhar do Evangelho. E aqui vai essa questão mais, esse entendimento que a igreja precisa ter da sua participação, da sua inserção na missão de Deus. Ela existe para pregar. E que bom que nessa palavra do pastor, ele falou de uma viagem missionária. Que o Senhor multiplique isso. Que essa igreja possa atingir o interior do nosso estado, nosso país, e vá até os confins da terra, a partir dos membros dela. Que nós possamos ceder nossos filhos para serem missionários. Amém? Não foi muito forte não esse amém, mas eu estou contando com ele. A verdade é que nós somos, como igreja, participantes, ou existimos para participar da missão de Deus, para cumpri-la. E nossos filhos fazem parte desse desafio. Então, a igreja de Jerusalém era obediente, cheia do Espírito, querigmática, ou seja, comprometida com a pregação. Mas o versículo 42, que lemos também, a primeira expressão fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu vou chamá-la de apostólica. Esse nome está muito desgastado hoje em nosso dia, mas eu vou usar da forma bíblica e positiva. Ou seja, era uma igreja comprometida com a mensagem, com a doutrina dos apóstolos, entendendo que a mensagem dos apóstolos foi a mensagem recebida pelo nosso Senhor, transmitida para eles e eles transmitindo para nós. Quando eu falo de uma igreja apostólica, eu estou dizendo de uma igreja que não inventa doutrina, que não inventa liturgia, que não inventa uma nova ética de vida. Não. A base da sua missão, a base da sua ética, a base da sua estrutura litúrgica e tudo que faz é em cima da doutrina dos apóstolos. É aqui onde está o nosso alicerce. E redenção vai continuar crescendo para a glória do Senhor, baseado nesse princípio, que as Escrituras, a doutrina dos apóstolos é fundamento para a caminhada dela. Deixa eu ir para uma quinta característica. Hoje eu não vim pregar sermão presbiteriano. A minha sobrinha já riu ali para mim. Sermão presbiteriano são 3 pontos, vocês sabem disso. Meu sermão hoje tem 7. Eu acho que não é batista, o batista é 4, né? Talvez seja pentecostal. Desculpe se tem algum pentecostal aqui, mas eu acho que nem é pentecostal, porque pentecostal não tem nem ponto, né? Ele começa a falar, quando der, ele para e termina. A verdade é que, se a gente for listar a característica dessa igreja, eu vou passar a manhã toda, eu sei que tem uma feijoada preparada, então eu vou parar no meu tempo. Mas veja, uma quinta característica é que, além de ser obediente, cheia do Espírito, querigmática, apostólica, a igreja primitiva também era coinônica. Eu nem vou falar muito sobre isso, porque eu percebo que é uma marca clara dessa comunidade. A coinonia, a comunhão, a vida de serviço. Porque a comunhão não tem a ver somente em dar as mãos e cantar um cântico aqui, mas um compromisso um com o outro, de ver, como diz o texto de Atos, ver a necessidade de um irmão, o outro está até disposto a precisar abrir mão de uma comodidade, ele abre para suprir a necessidade do outro. É um compromisso com o bem-estar do irmão que está ao meu lado. Isso é vida de comunhão.
é quando aprendemos a partir, a dividir o que o Senhor nos dá e caminhar com aqueles que precisam. O texto vai dizer que eles, no versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, porque o partir do pão aqui está falando sobre Santa Ceia, e a Santa Ceia é um testemunho claro da necessidade de nossa unidade, e porque ele parte o pão, é como se o Senhor dissesse, olha, vocês são parte de um todo, e nos chama a vida de aproximação, porque Ele, que é o pão da vida, vai ser reconhecido a partir do momento que a gente esteja junto, porque somos apenas parte. Eu sozinho não sou o corpo de Cristo, eu sou o corpo de Cristo contigo. Então, essa comunhão, meu compromisso contigo, é que vai revelar a Deus e a sua glória. E vida de oração, perseveravam em oração. Está aqui um lugar importante que a gente usa pouco para conhecer nossos irmãos. É a prática da oração comunitária. Eu sei que todo mundo ora em casa, mas eu estou falando assim, de você sentar com o irmão e ele colocar problema que você não tinha, nem imaginava que ele poderia estar passando. E aí você tem a oportunidade não só de orar, mas de caminhar com ele nas lutas que esse irmão tem. A igreja perseverava nesse tipo de oração. E comunhão tem a ver com isso também. Então, era uma igreja coinônica. Deixa eu ir para a sexta. Vida de serviço, ou seja, era uma igreja diaconal. O versículo 45 vai dizer que as pessoas estavam prontas a abrir mão do que tinham para servir aos outros. Essa sensibilidade para os de casa, primeiramente, como ensina a palavra, mas também com o mundo caído aí fora. Quando eu assumi a Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, eu cheguei lá eleito pela igreja há 13 anos atrás, passei 4 anos como efetivo, decidi não continuar na efetividade, porque tinha um projeto missionário que aplicarei, se Deus permitir, ano que vem. Em dezembro, agora, eu estou me desligando da Igreja de Boa Viagem para esse trabalho missionário na área do pastoreio, do cuidado de missionários. Pois bem, pastor Vitor assumiu, e uma das áreas que quando eu assumi a igreja, eu falei, era de uma vocação geográfica. Eu falei para a igreja, veja, a gente não pode estar aqui, quem sabe onde é o templo da igreja, fica na esquina, a próxima rua já é uma entrada numa comunidade que tem por trás da igreja, do lado do Shopping Recife. Eu falei, olha, a gente está quase dentro de uma comunidade e a gente está às portas, porque é só ir na Domingos Ferreira ou Conselheiro Aguiar, não estou sugerindo ir não, ao contrário, estou dizendo, não vá à noite, porque ali é cheio de travesti e prostituta, garotas de programa. Falei, me parece que geograficamente é nossa missão. A Igreja de Boa Viagem teve grande dificuldade nisso, até hoje não se envolveu, eu entendi que era o DNA dela. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não pode fechar o vidro sempre no sinal daqueles que vêm pedir alguma coisa. Fica difícil porque há tantos enganadores, eu sei disso. Mas a gente precisa, como igreja, cumprir uma tarefa de serviço na comunidade. Faz parte do nosso DNA. É claro que o humanismo que entrou na igreja cristã, de uma forma geral, inclusive na real igreja cristã, na evangélica, nos coloca medo por conta do evangelho, como é que chamava? Me fugiu agora. Da prosperidade, não. O evangelho, a missão integral, o evangelho do serviço, tem outro nome. Eu vou colocar missão integral. A missão integral, ou a proposta da missão integral, pegou aqueles que são reformados, comprometidos com a palavra, nos pegou dando um passo para trás. E, às vezes, quando eu chego um pastor presbiteriano em nosso concílio e falo sobre a importância do trabalho social, todo mundo se arrepia. Mas é função da igreja. Eu gosto muito do texto de Atos, capítulo 3, anterior a perseguição da igreja, logo depois desse Atos 2, você vai ver Pedro e João entrando no templo
para o tempo de oração. E aí o que acontece? Na Porta Formosa tem um coxo. Vocês conhecem bem essa história. E quando eles estão entrando, o coxo pede uma esmola, algum trocado. E Pedro então fala, eu não tenho ouro, nós não temos ouro nem prata, mas uma coisa eu te dou. E o que me impressiona e me chama a atenção em Pedro é que ele não olha para o coxo e fala, fique em pé, porque ele podia fazer como Jesus. Jesus mandou os seus apóstolos repetirem os seus feitos. Ele poderia ter dito isso, mas ele não só disse. O que me chama a atenção naquele texto de Atos 3 é que ele estende a mão. Isso é muito significativo, foi para mim. O envolvimento de Pedro com o marginalizado, com alguém que sofria, era parte do testemunho dele. E ele estende a mão, levanta aquele coxo, que entra no templo. Quem se lembra como é que ele entra? Veja, no outro capítulo 4, Pedro e João são presos por isso, pelo que ocorreu. E ali ele vai descobrir que aquele homem era coxo de nascença. E tinha 42 anos, 41, 42, não me lembro com precisão. Mais de 40 anos. Ou seja, ele nunca tinha andado. E aí Pedro puxa, ele levanta e diz para ele, olha, tu vai fazer 1 ano de fisioterapia, faça na piscina que é menor impacto. Não, ele entra pulando e saltando. Nada de fisioterapia. Era o testemunho do Senhor. E se os irmãos viram o agir de Deus nesses 2 anos, não imaginam o que Deus tem preparado para vocês nos anos que se seguem. O que vocês precisam sempre é compreender que há fundamentos, como o pastor tem pregado, nos quais se deve andar. E aí, olha, ninguém segura, mas estenda a mão. Saiba que esse trabalho de pregar o Evangelho, de acudir os necessitados em todas as áreas, a partir da espiritual, não é só do pastor, é sua responsabilidade. E você tem que estender a mão. É sua parte na missão de Deus. Deixa eu ir, então, para a última característica, terminando aqui. Ela não era só aquela igreja primitiva que impactou sua geração. Não era só obediente, cheia do Espírito, querigmática, ou seja, comprometida com a pregação, apostólica, que se firmava na palavra, no ensino dos apóstolos, não somente coinônica, porque a comunhão era percebida na vida daquela comunidade, ou a vida de serviço não era somente diaconal, porque ela não só servia dentro, mas também aqueles que estavam fora da igreja, mas era uma igreja crescente. E aqui está. É como que essa característica fosse o resultado. Eu iniciei falando do crescimento explosivo daquela igreja. E há um ensino que é, de fato, uma estratégia de crescimento de igreja chamado crescimento explosivo. Não vá atrás dessas coisas, não. O que realmente devemos seguir é o que nós chamamos de crescimento natural de igreja. Você prega a palavra, ora, cada crente se compromete com Deus em obediência, abre mão do controle da própria vida e deixa o Senhor controlar, plenitude do Espírito Santo. No seu dia a dia, abre a boca para falar aquilo que é de Deus, prega a palavra. E diz o versículo 47, lá no final, que o Senhor vai dar o crescimento. É assim em todos os aspectos da vida. Há 25 anos atrás, eu passei 6 meses nos Estados Unidos. E foi interessante que eu não fui para plantar a igreja. Fui cumprir outro objetivo. Mas cheguei ali em Dallas, depois de um mês e meio na região de Orlando, eu detestei ali, era muito movimento para mim. Minha esposa, que é da Muvuca, eu estou falando mal dela porque ela não está aqui, senão eu estava frito. Eu gosto de silêncio, de quietude. Aí a gente fugiu de lá da região de Orlando, passamos 3 meses e meio em Dallas. E uma prima que morava lá falou, Sérgio, vamos reunir a gente, porque era esse casal, ela e o esposo e 2 filhinhos pequenos,
haviam 2 jovens aqui da igreja presbiteriana de Casa Caiada, havia um casal da Igreja das Graças, que eu era pastor. Vamos reunir na terça para orar e fazer estudo bíblico? Vamos, começamos. Resumindo a história, depois de 3 meses e meio, tínhamos 45 se reunindo, e o compromisso de uma igreja, de um órgão da PCA, de enviar um pastor para ficar lá e dar continuidade. Há 2 anos atrás, aliás, antes da pandemia, eu estive lá e fui convidado para pregar no aniversário dessa igreja que ficou plantada. Aí eu digo, quando eu vou falando no seminário sobre evangelismo ou plantação, eu falei, quem tem estratégia boa para plantação se chama Espírito Santo. Eu não tinha intenção, nenhuma estratégia, não fui para isso. E uma igreja foi plantada, porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Senhor e a sua vontade. E é com ela que a gente deve estar comprometido. O crescimento vem da nossa caminhada com Ele. E quando assim fazemos, Ele tem prazer em nos abençoar. Pastor, que essa comunidade, assim como sua vida e família, continuem experimentando a visitação, a bênção do Senhor, que rapidamente vocês tenham que comprar essa casa, estou de olho ali, para que continuem crescendo numericamente, que, como você bem disse, continue vendo pessoas prontas para o serviço, gente comprometida com Deus, mais do que contigo, é com Deus, porque sendo comprometidos assim, aquilo que você botar que é de Deus, pode ter certeza que a comunidade vai seguir. E uma igreja comprometida, como vocês têm falado, em que a redenção de Deus o Pai, que é Jesus Cristo, possa ser conhecida, não só em Recife, mas até os confins da terra, pelo ministério dessa igreja. Me permita terminar com uma oração. Vamos orar? Ó Pai, louvamos a Ti por 2 anos de caminhada dessa comunidade. Como cantamos, Te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito, mas também por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque estamos caminhando debaixo das Tuas promessas, alicerçado na Tua palavra, sensíveis a obedecer a Tua vontade. Então, que o Senhor estenda continuamente sobre esse grupo a Tua boa mão, dando crescimento, amadurecimento, e que a glória do Senhor seja sempre vista aqui. Em nome de Cristo que nós te oramos. Amém.